analisar a situação. A gente não sabe nem como que vai ser o próximo bimestre, se ele vai já ter condições de ser em sala de aula ou não, né? Então, o importante é a gente não esmorecer, não deixar a peteca cair. Então, a gente tenta seguir na melhor metodologia, né? Que todo mundo está fazendo também. Nós não somos os únicos, que nem eu falei no encontro anterior. O mundo inteiro está fazendo dessa forma, né? Então, passados os recados aí paroquiais, se vocês estão aqui, obviamente, eu imagino que vocês acessaram o linkzinho que estava aqui, que nem eu tinha dito, né? Ele vai dar o erro, mas embaixo tem o link. Quem veio por acesso a, sei lá, vocês compartilharam o link no grupo de vocês. Eu só vou pedir que vocês acessem pelo menos uma vez essa atividade, que eu vou fazer chamada pelo log da atividade. Então, pelo menos uma vez cliquem nessa aula 02 conversão de bases. Tranquilos? Não precisa clicar no link do match, né? Não, só entra aqui, visualiza, espera dar o erro, visualiza até o final e o log já vai estar ok para mim. Beleza, então. Essa é uma forma mais inteligente um pouco de fazer chamada. Tranquilos? Uhum. Pessoal, todo mundo consegue enxergar tranquilo nesse tamanho? Tá de boa? Uhum. Então, beleza, pessoal. A gente tinha parado basicamente aqui na aula anterior. A gente ia começar o octal, mas ficou um pouco confuso, né? Então, vamos tentar através de um método um pouco mais fácil de visualizar. Pessoal que de repente está com uma tela no celular, uma tela um pouco menor, aqui eu tenho uns símbolos de multiplicação nessas células aqui do meio. E aqui eu tenho uns símbolos de igualdade, para dar uma aparência de uma continha matemática, que talvez isso facilite o entendimento de vocês nesse momento. Então, frisando novamente, retornando. Octal nada mais é do que uma base decimal, e essa base é através da base 8. Então, a base é o próprio número 8, e o expoente ele parte do menos significativo 0 até o infinito 8 elevado a um número muito grande, que vai dar uma resposta também muito grande. Então, significa que, em primeiro lugar, 8 na 0 é o próprio 1, 8 na 1 é o número 8, 8 ao quadrado, 8 ao cubo, 8 na quarta potência e assim por sequência. E essa conta matemática aqui do 8 elevado a alguma coisa, ela está expressa nessa linha de baixo, nessa segunda linha. Ou seja, esses números aqui nada mais é do que a resposta do 8 elevado a quinta, no caso de 2.768, do 4.096, no caso do 8.000 elevado à quarta potência. Então isso aqui nada mais é do que 8 ao cubo é 512, 8 ao quadrado é 64. Isso aqui é simples, só é mesmo a expressão matemática, a equivalência dessa exponenciação aqui. No nosso binário, nós tínhamos o 2 elevado a alguma coisa que retornava uma série de valores que nem eu tenho aqui. A diferença é que agora eu tenho a base 8. É a única diferença até então, nada mudou. O que muda agora é as possibilidades de número que eu posso ter dentro do octal. O octal vai me possibilitar ter números de 0 até 7 apenas. Eu não posso ter o número 8. Então, o número 8 já é como se fosse o 10 do decimal. Ele é uma composição de outros números. Então, eu não posso utilizar ele. Quando eu faço uma conversão, no binário eu coloco uns e zeros. Isso vocês já manjaram muito bem pelo que eu entendi. Então, significa que quando eu coloco o número 1 aqui, eu necessariamente estou utilizando esse peso, por exemplo, 64. A diferença do octal é que não é só 0 e 1, é de 0 a 7. Então, quando eu utilizo um algarismo aqui, significa que eu utilizei uma vez o meu 64, e a minha somatória, obviamente, vai dar apenas o meu 64. Só que, da mesma forma como eu coloco o número 1 aqui, eu posso colocar um 7. A diferença é que, quando eu coloco um 7, significa que eu estou usando 7 vezes esse peso. Ou seja, é como se eu estivesse multiplicando 64 por 7. E isso vai me retornar um valor que, nesse caso, como eu só estou utilizando esse peso 64 sendo multiplicado 7 vezes,
retorna 448 em decimal. Mas vamos começar com umas casas um pouco menores para facilitar o entendimento. Aqui eu tenho o meu menor algarismo, que é a casa menos significativa. É a casa que vale a unidade. Quando eu estou variando a unidade, significa que se eu estou usando uma vez o peso 1, eu tenho um somatório 1. Se eu utilizo duas vezes o peso 2, obviamente eu tenho um somatório 2. E assim consecutivamente até o meu número 7. 7 é a minha última unidade possível dentro do octal. O que acontece quando eu somo uma unidade no 7? Esse 7 não vai poder virar 8, porque é a base octal. O 8 não existe nessa base. Então, ela acaba virando 0 e a da esquerda a ela ganha uma unidade. Ou seja, a sequência do 0, 7 no octal seria 1, 0. Não 10 necessariamente, é 1, 0. Isso significa que na unidade eu tenho 0 resultado parcial, ou seja, não estou utilizando nada nessa unidade menos significativa. Já na segunda, que é um pouco mais significativa que a primeira, eu estou usando o peso 8 uma vez. Significa então o equivalente a 8 vezes 1, que é apenas 8. Então, esse somatório, ele é feito na horizontal. Então, assim, eu tenho 0, que soma 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 8, e esse 8 soma com 0 novamente, porque eu não estou utilizando nenhum desses outros pesos. Eu estou utilizando apenas o peso 8. O que acontece se eu utilizo duas vezes o peso 8? Eu multiplico 8 por 2, que vai ser o equivalente a 16. Então, 2, 0 em octal é o mesmo que apenas 16 em decimal. É uma questão que é um pouco difícil de entender no início, mas depois ela fica bem automática. E pessoal, fiquem tranquilos aí, se não estiver dando certo o entendimento, me interrompam, porque daí fica mais fácil eu retornar de uma parte pequena do que retornar desde o início até o final. Tranquilos? Tranquilo. Então, vamos causar alguns exemplos aí. Eu falei que eu posso utilizar do 0 até o 7. Então, se eu não utilizo peso nenhum, ou melhor, eu não utilizo nenhuma vez qualquer um desses pesos, obviamente eu estou com um equivalente a 0, não estou utilizando nada. Quando eu utilizo, digamos, 3 vezes o peso 8, qual que é a suposição de resposta de vocês? Quanto daria isso em decimal? 24. Exatamente, porque seria o equivalente a uma simples multiplicação desse peso. Então, é o que quer dizer assim, eu estou utilizando o peso 8 3 vezes. 3 vezes 8 igual a 24. Então, se eu somo, por exemplo, 5 unidades no peso 1, considerando já que eu estou usando 3 unidades no peso 8, qual que seria o parcial do peso 1 com 5 unidades? 5. Beleza? Então, eu tenho 24 nessa coluna e eu tenho 5 nessa coluna. O que eu preciso fazer? Somar as colunas onde eu tenho um valor. 24 mais 5 equivale a 29. Estamos fazendo mais alguns exercícios até ficar bem claro. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 unidades e da unidade eu vou ter 7. 2 vezes a unidade de peso 8, 8 vezes 2 igual a 16. O peso 1 eu estou utilizando 7 vezes, então significa que a minha unidade equivale a 7. 16 mais 7 equivale a 23. Me ajudem lá, pessoal. Digam um peso para a unidade de 64, por favor. 2. 2. Quando eu utilizo o peso 64 duas vezes, significa que a minha parcial vai ter, então, 128. Um valor para peso 8, por favor. 5. Beleza, 5. Eu estou usando o peso 8 5 vezes, que vai ser equivalente, então, a 40.
E o peso 1, eu vou arbitrar aqui um valor 3, por exemplo. O peso 1 está sendo utilizado 3 vezes. Então significa que na minha soma, quando eu somar tudo, eu vou somar 128 com 40 com 3. E esse somatório vai ser 171. Por acaso deu 171, um número meio engraçado. Só que percebam que essa linha verde aqui nada mais é do que um número octal. Se vocês prestarem atenção, não existe aqui nenhum número que passe de 7. Então, esse número é um octal. Ou seja, 253 em octal é o mesmo que 171 em decimal. Aqui estamos fazendo naturalmente, sem nem perceber a conversão dessas bases. Então, quando eu pego um octal, eu tenho que basicamente, então, verificar quantas vezes eu estou utilizando cada peso. Eu estou utilizando 2 vezes o peso 64, 5 vezes o peso 8, 3 vezes o peso 1. Daí eu faço uma pequena multiplicação, pego essas parciais e no final eu somo cada uma delas para verificar qual é o meu resultado decimal. Então, mais ou menos conseguiram dar uma engrenada nesse conceito? Entendi. Eu preciso só de um feedback mais ou menos geral para a gente Sim. tá mais tranquilo. Deu pra entender sim. Show de bola. Então, só fazendo mais um para garantir. Vamos pegar aqui o do 512. Para não dificultar muito, vamos colocar aqui 2, 2, 2, 2. Peso 2. Ou seja, eu estou usando 2 vezes o peso 512, 2 vezes o peso 64, 2 vezes o peso 8 e 2 vezes o peso 1. Então as minhas parciais foi 512 vezes 2, 1024. 64 vezes 2, 128. 8 vezes 2, 16. Da mesma forma que 1 vezes 2 igual a 2. No final da brincadeira, eu vou somar 1024 mais 128 mais 16 mais 2. O meu resultado foi esse, 1170. A pergunta que eu faço para vocês: se eu colocar 0, o que acontece com o peso onde tem 0? Ou parcial aqui, melhor dizendo? Exatamente. Qualquer número multiplicado por 0, obviamente, retorna 0. Então, quando eu for somar, eu somo 1024 mais 16 mais 2. Então, o 0 faz parte do alfabeto do octal. Então, eu sou obrigado a considerar ele quando eu multiplico. Eu, basicamente, então, posso montar essa tabelinha, aonde cair o número, eu multiplico pelo peso e vou fazendo um parcial. Da mesma forma, até eu chegar no último que eu preciso fazer conta, que no caso aqui é o meu 2. O 0, obviamente, já é como se fosse um 0 à esquerda, que não adianta nada, não vale nada. Então, ele não é necessário considerar. Oi? Depois soma tudo. E no final eu pego esses parciais e faço uma soma simples e vai retornar o meu número decimal no final. Então, Positivo. tranquilo, pessoal. Agora, para saber se a gente tem dúvida ou não, eu supus aqui alguns pequenos exercícios. Por exemplo, vocês não têm essa tabelinha, vocês vão ter que analisar caso a caso. Então, quando eu tenho o número 8 em octal, Uma vez 8. só um segundinho, pessoal. Deixa eu só... eu vou mutar rapidinho que eu vou dar uma tossida aqui. Ó, o senhor tá com coronavírus. Não, foi só uma ameaça. Só tenho que corrigir alguns números aqui. Quando eu fiz o exemplo, eu não considerei uma situação. Eu tinha aqui o número 8, de octal para decimal, o 8 não vai existir. Então eu precisei só corrigir aqui enquanto eu tossi. Então, octal não vai existir 8. Se vocês lembrarem, tinha um 8 aqui, então já começa errado. Então, eu tenho um 7 em octal. Eu posso considerar o peso 8 para fazer a análise do 7? Não. Então, Porque uma vez assim, 8 já vai dar 8, né? exatamente, o número 8 ele já tem um peso maior do que eu já preciso para trabalhar. Então a dica é, eu analiso aqui o número e verifico, 64 por 64 ficou parecido, então eu vou trocar aqui para 65.
tenho 65. A próxima casa é 512. Eu chego a precisar de 512 para fazer 65? Obviamente não. Eu vou analisar. 64. Quantas vezes eu preciso usar o número 64 para chegar perto de 65? Apenas uma vez. Então eu vou verificar. Eu utilizei uma vez o peso 64. Para 65 falta quanto? Falta uma unidade. Então, obviamente, eu vou usar o peso 1 apenas uma vez. Significa, então, que esse 65 seria, coincidentemente, não é binário, né? Que é um decimal, mas o número 101. Então, não é 101 do binário, ele é 101 decimal. Beleza? Então, eu sempre analiso. O número é menor que a casa que eu preciso, então eu considero aqui o peso anterior. Quantas vezes esse peso eu preciso multiplicar para chegar perto? É 127, vou precisar multiplicar duas vezes? Quanto é duas vezes 64? Duas vezes dá 128. Exatamente. Então eu vou utilizar uma vez esse número 64. E daí eu vou começar a analisar quantas vezes o peso 8 precisa ser utilizado. Daí eu vou ter que fazer algumas continhas para poder chegar nessa métrica. Então, assim, peguem uma folhinha de papel, uma calculadora, pode ser até do computador, se vocês ficar mais fácil para vocês. Tentem executar esses exercíciozinhos aqui e a gente corrige todos eles no final, beleza? Esse aqui que é mais complexo, uns 7, 8 minutinhos. Vocês acham que vocês conseguem mais esses 4 exercícios? O professor, mas olha só, ali ele está pedindo para converter de octal para decimal. Desse jeito que foi feito, não foi convertido de decimal para octal? Porque... Pode falar. Pode falar. É porque a parte verde seria onde você colocaria o 65, não é? Seria tipo 6 vezes 8 e 5 vezes 1, alguma coisa assim? Não seria isso? De certa forma, sim. Mas a questão aqui nós estamos utilizando os pesos. A gente poderia fazer tranquilamente nesse sentido aqui, ó. Quando eu faço o decimal para octal, a gente pode fazer a divisão por 8. E também pode fazer, aqui depois eu vou mostrar para vocês, a relação dos pesos. Mas assim, eu estou tentando explicar da forma inversa já no início, para facilitar a parte assim, de análise. Quando eu coloco aqui os pesos, eu estou assim, trabalhando então com 6 unidades no peso 8 e 5 aqui. Então eu vou fazer essas multiplicações que estão em octal e vou chegar em um decimal. Então assim, a ideia é descobrir em qual casa fica cada número e multiplicar pelo peso dela. Então isso sim é um octal, que é o que eu vou começar, e eu vou chegar em um decimal, que é a soma simples. Então, sim, ele é de fato um octal para decimal. Pode ficar tranquilo que o conceito ele tá ok. Então, aqui, na verdade, eu acho que agora eu entendi o que quis dizer. Era isso aí mesmo. Tranquilo. Mas, no caso, assim, quando nós convertemos de octal para decimal, tem razão, perfeito. Deixa eu começar de novo. Muito obrigado pela observação. Eu vou analisar, então, quantas vezes eu utilizo cada peso. Então, o peso 5 é o da unidade. Então, unidade é o menos significativo. Eu utilizei 5 vezes. Eu utilizei 6 pesos, o segundo mais significativo, que é o do 8. Então, eu acabo multiplicando. Esses dois eu vou ter um parcial. Multiplico os outros dois, eu tenho outra parcial e depois é só a soma simples. Eu acabei usando um exemplo não muito feliz ali, mas a tua observação é muito pertinente. Eu estava acabando fazendo uma conversão, eu expliquei para vocês a conversão do decimal para o octal. Pessoal, deixa eu só ver se ficou confuso demais. Precisa que eu comece novamente esse quesito aqui, porque eu acho que eu acabei realmente me enrolando e fui bem observado ali o colega na colocação dele. Beleza. Então, começando quase que do zero.
quando eu vou converter de octal para decimal, eu vou ter então um número que não vai passar de 7, não vai passar de 8, perdão, não vai ser 8, vai ser até 7. E, de acordo com a significância, ou seja, quanto mais à direita dele, eu vou multiplicar pelos pesos equivalentes a essa tabela, que é a simples resposta matemática desses 8 elevado a alguma coisa, 8 elevado a 1, a 2, a 3, e assim por sequência. Então, significa então que o octal vai multiplicar esse peso por tantas unidades. Nesse caso aqui, nós estamos multiplicando o 1 por 5 unidades, que é o exemplo que eu tinha aqui. Então, 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, se preferirem, retorna uma parcial de 5 no algarismo menos significativo. Quando eu tenho um 6 na segunda casa, eu vou aplicar ele também na segunda casa, que é a casa do peso 8. Então, significa que eu vou multiplicar esse peso 8 por 6 vezes. E nesse sentido, eu tenho aqui duas parciais de 48 e 5. 48 mais 5 é equivalente a 53. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 254 e 7, perdão. Significa que o peso 64 é multiplicado 2 vezes. O peso 8 é multiplicado 5 vezes. O peso 1 é multiplicado 7 vezes. E nisso existe a soma simples entre esses três subprodutos, que vai me retornar 128 mais 40 mais 7, 175. Então, octal, quando vai para decimal, o número acaba sempre diminuindo um pouquinho. Então, se vocês fizerem alguma vez e perceberem que o octal está menor que o decimal, significa que de repente tem um probleminha de interpretação ali. Foi o que aconteceu exatamente quando eu fiz uma análise inversa aqui e causei uma dúvida na cabeça de vocês. Seguinte, vamos tentar agora de novo, tendo essa segunda abordagem que eu acabei confundindo um pouquinho, tentar resolver esses exercícios, e quando eu for resolvendo cada um junto com vocês, eu vou explicando novamente, pode ser? Pode. Então, tranquilo, pessoal, até ali umas 9h30 9h30, são 4 exercícios, depende, dá tempo de fazer, mas qualquer coisa a gente prolonga um pouquinho mais. Se tiver dúvida, pessoal, me chamem e avisem. Ok. Quem perguntou ali, o 762 é igual a 498, para mim também deu esse resultado. Pode usar o 98
Thaís, tu vai poder usar o 98 quando tu fizer a conversão pro decimal, daí tá tranquilo. O decimal é do 0 até 9 sem estresse. Então, a única coisa que tu não vai poder ter um octal é nessa coluna aqui. Quando tu for fazer a resposta, obviamente ele vai dar um decimal que pode então ser um 8 e um 9. Decimal, no caso aqui vai ser decimal. Carlos Eduardo, acredito que esteja certo também. O professor não tem a ver com a matéria, mas a APS do Arduino tá valendo ainda? Beleza, ótimo. É algo que eu já ia ter que comentar com vocês mesmo. Então, assim, lembram-se que em sala de aula eu falei com vocês que ela estaria suspensa até a segunda ordem? Então, eu fiquei sabendo hoje que vai ser retomado, justamente porque a gente não sabe até quando vai esse caso do vírus, né? Então, assim, vocês devem ter percebido que ela ficou ativa para vocês, não sei desde quanto tempo ela está ativa, mas ela voltou a aparecer. Eu agora à noite eu ocultei ela porque amanhã eu vou atualizar aquela atividade, no caso quem já fez não se estresse, não tem problema, não vai perder nada. Eu só vou dar um novo prazo, provavelmente até essa sexta agora, para que vocês possam realizar quem por acaso não fez. Eu acho que talvez, da turma de vocês poucas pessoas não fizeram. Então, assim, a APS, lá, as integradoras 1 vai retornar. Até sexta agora, para quem não fez, vai ser o prazo para terminar aquela do Arduino e do TCC. Então, quem não fez, dê uma olhadinha lá. Basicamente é acessar o TCC que está no link da atividade e lá vocês conseguem as respostas da maioria das perguntas. Então, é só fazer aquelas 5 questões alternativas, responder elas. A APS, então, a partir de semana que vem, retorna normal. Até essa sexta eu vou deixar para o pessoal concluir a anterior. Beleza? Então, mas de qualquer forma, eu vou mandar um comunicadinho ali no grupo de vocês, para quem de repente não está hoje aí poder ficar sabendo também. Então, pessoal, primeira opção ali, o número 7 é como se fosse um 0 à direita dele, ou seja, o 7 é a casa menos significativa. Em qual posição da minha tabelinha eu vou alocar esse número 7? Na das unidades, na segunda, na terceira? Nas unidades. Beleza, então o 7 é apenas 7, não tem nenhuma casa mais significativa. Significa que quando eu coloco o 7 aqui, é o mesmo que eu dizer que eu estou usando a unidade 7 vezes. Ou seja, 1 vezes o meu número 7. E eu não tenho mais ninguém para somar com ele. Então, significa que ele é apenas o meu próprio número 7 sendo somado com uma infinidade de zeros que jamais vai alterar o valor do 7. Então, o 7 é o último algarismo que converge com o nosso decimal. O que acontece com o 8 decimal, ele é a sequência natural do nosso octal. Então, aqui eu tinha 7 e aqui 0. Quando eu somo uma unidade, eu não posso virar 8, ele vira 0. E ele joga 1 para a minha esquerda e vira o nosso 1, 0 octal, equivalente ao 8 decimal. Então, 7 converge com o nosso 7. Deixa eu só fazer um negócio aqui mais inteligente. Beleza. Então, 127.
7 é o menos significativo, 2 o segundo e o 1 é o terceiro. Nada mais é do que a casa do 64 sendo utilizada uma vez, a casa do 8 sendo utilizada 2 vezes e a casa do 1 sendo utilizado 7 vezes. Ou seja, 64 vezes 1 igual a 64, 8 vezes 2 igual a 16 e 1 vezes 7 igual a 7. 64 mais 16 mais 7 equivale a 87. Todo mundo chegou nesse resultado, pessoal? Então, tá tranquilo? Suave, professor. Se alguém não chegar, não tem absolutamente vergonha nenhuma, pessoal. A gente precisa só garantir que todo mundo chegue no mesmo ponto. Suave. 762. Pessoal que joga 762 é uma munição também, não é? Uhum. Por coincidência. 556 e 762. Beleza. Então, sempre da direita para a esquerda. 2 é o menos significativo, 6 é o segundo e 7 é o terceiro mais significativo. Então, casa do 64 sendo utilizado 7 vezes, casa do 8 sendo utilizado 6 vezes e a casa do 1 sendo utilizada 2 vezes. 64 vezes 7, 448, 8 vezes 6, 48 e 1 vezes 2, 2. 448 mais 48 mais 2, equivalente a 498. Fechou isso também? Beleza. Quem estiver divergindo, pessoal, me interrompa que a gente dá um retorno aí. Eu fico repetindo, mas aqui é para vocês se acostumarem com isso, não tem estresse. Beleza. 1024. Sempre da direita para a esquerda. 4 do menos significativo. 2 no segundo. Nenhuma vez o terceiro. E uma vez o quarto mais significativo. Então, 512 vezes 1, 512. Peso 64 sendo utilizado 0 vezes, equivale a 0. Peso 8 sendo utilizado 2 vezes, 16. Peso 1 sendo utilizado 4 vezes, 4. 512 mais 16 mais 4, 532. Bateu todas. Thierry, tu pode ir enxergar a FIA tranquilo, mas eu acho que tu não vai poder ajudar mais ninguém nessa tarefa. Show de bola, Guilherme. Obrigado pelo feedback aí. Pessoal, essa parte tá ok? Alguém quer simular mais algum número para ver se a gente consegue, se precisa trabalhar de novo? Olha, agora o cálice para sempre. Renan quer simular com 876? Renan, o problema é o seguinte. Como ele é um octal, o 8 ele não existe dentro desse alfabeto. Então o octal é de 0 a 7. Eu jamais vou ter o número 876 em octal. Então, assim, eu poderia fazer com 776, por exemplo. Então, assim, se tiver, digamos, uma questão pedindo para converter 800 em alguma coisa, 80 em alguma coisa, de octal para decimal, existe um erro na formulação da pergunta. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas agora, falando de verdade, quer simular mais algum número ou era só uma dúvida, de repente, mesmo a questão do 8? Daniel, esse número aí acho que é perigoso, cara. Melhor não colocar aqui, vai que o meu pega vírus no computador, sei lá. Vamos lá, 4.523 que foi solicitado ali. O último para a gente concluir. Tanael é safadinho também lá. Então, o colega pediu o número 4.523. Significa que eu tenho 4 milhares, né?
5 centenas seria equivalente, 2 dezenas e 3 unidades. Então, do menos significativo para o mais significativo seria essa construção. A lógica vai ser sempre a mesma de fazer a multiplicação do meu peso pelo número que está atrelado a ele, ou seja, significa 512 sendo utilizado 4 vezes, que é o 2048. O peso 64 sendo utilizado 5 vezes, que foi equivalente ao nosso 320. O peso 8 sendo utilizado 2 vezes, que é o equivalente a 16. E por último, o peso 1 sendo utilizado 3 vezes, equivalente a 3. 2048 mais 320 mais 16 mais o número 3 retornou um somatório total de 2.387. Então, como eu falei para vocês, esse número aqui, de uma forma geral, ele acaba sendo maior do que esse número. Justamente porque eu vou representar a mesma quantidade de informação em um número menor de possibilidades de combinação. Então, assim, como eu só posso chegar até 8, eu vou acabar somando 1 no mais significativo com mais frequência. Então, esse número cresce com uma proporção maior. Não sei se ficou um pouco inteligível. Então, digamos assim, aqui vai até 7. Quando vira mais 1, aqui vira 1, 0. Enquanto o decimal ele ainda pode continuar 8, 9, ele vai somando. Ele só vai virar 10 mais 2 depois. 925 é a mesma situação do 8. Como o octal ele vai de 0 a 7, não existe 8 nem 9 na base octal. Então, o 8 e 9 não existem no octal. É a mesma situação do anterior. Então, sempre a relação é octal não passa de 7. Essa é a regrinha. 0 até 7. Só essa parte está tranquila até agora? Suave. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Vou falar agora do inverso. E vou falar da primeira forma de fazer, que é a que alguns de repente vão preferir. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado a questão da divisão sucessiva por 8. Acaba que nem todos os números ficam fáceis de trabalhar. Mas aqui eu vou pegar um número para testar, por exemplo, 72. E vou fazendo divisões sucessivas de 72. Então, significa que quando eu utilizo, quando eu tento realizar essa divisão, eu vou ter lá 72 divididos por 8 equivale a 9. Beleza? Então, 9 vezes 8 é igual a 72. Qual que é o resto dessa divisão? Falta algum número para eu chegar no meu 72? Veja lá. 72 divididos por 8 é 9. E sobra 0. Porque 9 vezes 8 é igual a 72. É uma conta que acabou dando certo, não tem resto nenhum. Só que, eu posso ainda dividir o 9 por 8? Posso, né? Então, quantas vezes o meu 8 cabe dentro de 9? Apenas uma vez. Então, 1 vezes 8 é igual a 8. Para 9 falta 1. Então, o que sempre me importa são os restos, beleza? E aqui eu ainda tenho o número 1. Eu ainda tenho que analisar ele. Ou seja, 1 divididos por 8 dá para fazer pelo menos uma vez inteira? Sempre tenha em mente que aqui eu não trabalho com vírgula, eu trabalho com inteiros. Então, 1 divididos por 8 não vai dar nenhuma vez inteira. Só que 0 vezes 8 é 0. Para 1 falta o próprio 1. Então, significa que quando eu faço a leitura desse número, eu vou ter basicamente isso aqui. O meu 72 decimal equivale a 110. Ou seja, deixa eu colocar aqui. É a minha conversão octal. Vamos pegar um outro número para a gente testar mais um pouquinho. 91, por exemplo. Então,
91 divididos por 8. Eu tive aqui, o Excel me passou automaticamente que 91 divididos por 8 vai ser equivalente a 11 vezes inteiras. Então, 11 vezes 8 dá 88. Beleza? 11 vezes 8, 88. Para 91 faltam quantas unidades? Apenas 3. Então esse é o resto da minha divisão. Tá bem claro essa ideia, por isso que ele está verdinho? Eu sempre vou trabalhar com os restos da divisão, nunca com os divisores, beleza? 11 divididos por 8 vai me ser possível colocar então o 8 dentro de 11 apenas uma vez. Quando eu divido, eu coloco o 8 dentro do 11, me sobram quantos ainda para fora? Ou seja, 1 vezes 8 é 8, para 11 faltam apenas 3. Então, significa que o resto dessa operação foi 3. E aqui acaba entrando novamente a ideia do 1. O 1 não vai caber nenhuma vez dentro de... Perdão, o 8 não cabe nenhuma vez dentro de 1. Só que ele vai sobrar o restinho, que é a diferença entre o 8 vezes 0, que retorna 0, e o próprio 1. A diferença, então, é 1. Significa que nessa ordem, o nosso decimal 91 é equivalente a 133 octal. Então, nunca esqueçam de fazer a ordem do último que aparece para o primeiro. Isso é muito importante. E agora sim, vamos colocar um número bem grandinho para demonstrar o quanto que ele já começa a ficar mais chatinho de trabalhar. O número 1029, por exemplo. Quando eu divido isso por 8, eu vou ter um número bem grandinho de resposta. 128 vezes 8 vai ser equivalente a 1024. Para 1029 vai faltar quantos? São 5 que retornam. Então, eu faço igual eu fazia na escola na época do ensino fundamental. É aquela divisãozinha, daí eu multiplico de volta e vejo quantos faltam, que é o resto da divisão. Tranquilos? Essa parte da matematiquinha aqui tá tranquilo para todos? Como faz uma divisão por 8 com o resto, todo mundo pegou essa ideia? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, eu vou pegar o resultado da divisão e vou dividir novamente por 8. Ou seja, 128 divididos por 8 e retornou 16. 16 vezes 8 é o próprio 128. Para chegar em 128, não precisou nada, não deu nenhum resto. Beleza? Então, o resto é 0, mas ele é considerado aqui para efeito de conta. 16 divididos por 8. Essa é fácil. É 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 8 é o próprio 16. Tá? É o próprio 16. Então, 16 para 16 não tem resto porque não preciso somar nada para chegar até ali. E por último, 2. O 8 não cabe nenhuma vez dentro de 2. Ele não entra em 2. Então aqui, 0 vezes 8 é 0. Para 2 faltam 2. Então, a conversão de trás para frente vai dizer que 129 decimal é equivalente a 2,005 octal. Então, pessoal, eu posso colocar aqui o número que vocês quiserem. Ele não vai jamais trazer um número superior a 7. 899, 1603, 8.956, vai dar 21374. Então 7 é o maior número que ele vai poder apresentar. Qualquer resto que dê 8, existe um probleminha na matemática de vocês. Então, o maior número possível é sempre 7 na base octal. Não vamos escorregar nessa brincadeira aí nesse momento. Beleza? Então, esse é um dos métodos de fazer a divisão decimal para octal.
divisões sucessivas por 8. É igual ao binário. Só que em vez de dividir por 2, divide por 8. Tranquilos? Tranquilo. E o outro método, ele é um pouquinho mais difícil de eu demonstrar aqui para vocês, mas vamos tentar fazer para a gente conseguir realizar a outra forma de fazer. Aqui, pessoal, eu tenho então um número qualquer que eu quero trabalhar. Nesse campo azul, eu vou trabalhar então com quantas vezes eu vou utilizar o meu peso, que são esses aqui de cima, e aqui eu vou ter um resultado parcial. Esse parcial vai ser somado para a gente saber que número está dando até o momento. E aqui embaixo eu vou fazendo pequenas subtrações para a gente saber o quanto falta. Vai facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, deixa eu pegar um número qualquer aí. Essa tabelinha ficou meio grande, né? Mas eu já explicando talvez fique mais fácil de entender. Vou pegar aqui um número 985, beleza? É um número menor para começar. 98. Então, esse número aqui eu quero converter de decimal para octal. Então, como ele é decimal, 9 e 8 está totalmente ok, está permitido, não tem problema nenhum. A pergunta que eu faço é: 98 é maior ou menor que 512? Menor? Posso usar o 512 então? Não. Beleza. 64 eu posso utilizar? Pode. Posso utilizar duas vezes? Não. 128. Beleza, então eu estou utilizando o peso 64 uma vez, porque 64 vezes 2 seria 128 e já passaria. Então aqui eu vou colocar meu número inicial, que é 98. Beleza? Então eu utilizei o peso 64, uma vez. Então aqui é só para facilitar o número que está faltando, pessoal. Essa parte de baixo aqui é só um controlezinho para ser mais visual. Então, 98 era o meu número inicial. 64 é o peso que eu decidi utilizar e quantas vezes eu vou utilizar ele. Tranquilo? Aqui é só uma matemática para me dar o resto e ficar mais fácil de eu mostrar o número para vocês. Faltam 34 para eu distribuir. Eu posso usar o 64 para fazer o número 34? Não. Beleza. Posso usar o 8, não posso? Sim. Quantas vezes? Vamos lá. 8 vezes 1 é 16. Oh, perdão. 8 vezes 8 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Eu preciso fazer o 34. 8 vezes 5 é 40. Posso utilizar ele 5 vezes? Então, o inferior a ele é o número 4. Então, eu utilizei o peso 8, 4 vezes. Eu ainda preciso distribuir 2, que é o meu resto anterior. Quantas vezes eu vou utilizar o peso 1, então? 2. 2 vezes. Então, eu utilizei o peso 1, 2 vezes. E eu não preciso distribuir mais nada, porque a somatória desses decimais ficou equivalente ao que eu tinha antes. Ou seja, o meu octal resultante é esse aqui, 142, que é a utilização de uma vez a casa do 64, 4 vezes a casa do 8 e uma vez a casa do 2. Então, assim, existem as duas possibilidades de a gente fazer, tanto pelas divisões, quanto por pesos também. Então, vamos aqui já exagerar nesse número, 785. Estamos dificultando a brincadeira aí para ficar mais interessante. Só zerar essas casas aqui. Beleza. 785. 4.096, obviamente eu não posso porque esse número já é muito maior do que eu preciso de separar. Preciso dividir. 512. Eu posso usar o 512, não posso? Posso utilizar 2 vezes? Não posso utilizar 2 vezes, né? Então eu vou utilizar o 512 apenas uma vez. E daí eu vou fazer aqui uma pequena continha para saber quantos eu preciso
dividir ainda. Então, eu utilizei o peso 512 uma vez. A matemática me disse que eu ainda tenho para distribuir 273 unidades. 64. Eu posso utilizar o 64 algumas vezes para chegar em 273, não posso? Pode. Então eu vou começando a calcular. Quantas vezes será que eu posso utilizar o 64? Então eu vou fazer aquela continha. 263 divididos por 64. Vamos dizer, 4 unidades dá 256. 5 unidades dá 320. Então eu posso utilizar o 4 ou 5? 4. 4 chegou em 256, que é um número bem próximo. Então eu utilizei o peso 64 4 vezes. Beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Ou tá meio complicado já? Tranquilo? Beleza, pessoal? Me avisem se estiver exagerando aí na brincadeira. Beleza. Então eu tenho o número 17 ainda para compor através dessas duas casas aqui. Eita, não consigo selecionar dois. Então, 17. Eu vou utilizar a casa do 8 quantas vezes? 3 que dá 24 ou 2 que dá 16? 2. Beleza, entendível, tá show já quase bom. Então, eu utilizei aqui o peso 8 duas vezes. Significa que eu ainda preciso de uma unidade, que é esse resto anterior, para chegar no objetivo que é o 785. Uma unidade é quantas vezes o peso 1? Apenas o próprio 1. Então, o número que eu queria converter, eu acabei somando aqui durante a execução o próprio 785. Então, o meu octal resultante nada mais é do que 1421. Significa que é o peso 512 utilizado uma vez, o peso 64 utilizado 4 vezes, o peso 8 utilizado 2 vezes, o peso 1 utilizado uma vez. Se eu somar toda essa brincadeira aqui, eu retorno o mesmo decimal que eu tinha no início. Então, quando eu partir daqui utilizando esses pesos nessas quantidades, eu chego na mesma resposta do decimal. Pessoal, aqui vocês vão poder optar entre qualquer um dos métodos. Da divisão sucessiva, que é essa ideia aqui, que vai ser a mesma situação 1421, que é o que nós temos aqui. 1421. Então, fazendo aqui, 785 por 8 dá 98 vezes. 98 vezes 8 dá 784. 784 para 785 tem resto 1. 98 divididos por 8 deu 12 vezes. 12 vezes 8, 96. 96 para 98 falta 2 unidades. 12 por 8 dá uma vez. 8 vezes 1, 8. Para 12 faltam 4. 1 divididos por 8 dá nenhuma vez e tem o resto 1. Porque 8 vezes 0 é 0, para 1 falta 1. Então, eu vou ler esse número nesse sentido. 1, 4, 2, 1. E foi a mesma resposta que nós obtivemos aqui. 1, 4, 2, 1. Pessoal, ficou possível de entender? Alguém tem alguma dificuldade? Não entendeu nada? Podem ser sinceros, por favor? Então, Thierry, essa tabela eu não vou exigir não. Vocês podem optar para fazer de qualquer uma das formas que preferirem. Então, eu sou sempre flexível na forma como vocês preferem trabalhar. Eu não cobro o meu método de forma alguma. Mas, se preferir usar um método, tu vai ter que lembrar desses valores e daí só fazer as multiplicações tranquilas. Só, tentem fazer esses aqui para ver o que sai, se de repente entenderam de verdade. Então, só fazendo o primeiro ali, que é mais difícil. 8. Para fazer o 8, eu já tenho o peso 8. Quantas vezes eu vou utilizar ele?
apenas uma vez. Então tanto vocês falam quanto o chat fala, eu também estou aceitando. Então significa peso 8. Eu utilizei o peso 8 uma vez. O 8 já é o próprio 8 do octal, perdão. O peso 1 nessa segunda já reflete o meu 8 decimal. Então, o meu octal nada mais é do que essa sequência de 1 e 0. E no caso do 15, que já está quase fácil aqui. Quem que seria o 15, pessoal? Eu posso utilizar o 8 quantas vezes para chegar em 15? Só uma, porque se for duas vai dar 16. Beleza, então eu vou colocar aqui o meu número 15. Só zerar isso aqui. Beleza, eu usei então o peso 8 uma vez. Faltou dividir 7 quantidades. 7 por 1. Então eu vou multiplicar o peso 1 por 7 vezes. Ou seja, o meu octal equivalente a 15 decimal é o meu 17. Porque uma vez o peso 8 mais 7 vezes o peso 1. Ou seja, 8 mais 7 igual a 15. Show de bola, o que vocês já estavam respondendo ali está perfeito, é exatamente isso. Tentem fazer aqueles outros ali só para a gente ver o que vai sair de resposta, tranquilos? Daí quando a gente for analisar, a gente vê novamente se deu entendimento. Senhor, Oi. poderia fazer o 15 pela divisão? Uhum. Beleza. 15. Então, só acabo tendo que colocar aqui quando eu... 15. 15 divididos por 8 dá apenas uma vez, correto? 8 vezes 1 é 8. Para 15 faltam 7. Esse coeficiente aqui, 1, eu vou dividir novamente por 8. Ou seja, 8 não cabe nenhuma vez de forma inteira dentro de 1. Ou seja, 0 vezes inteiras. 8 vezes 0 é 0. Para 1 falta 1. Ou seja, quando eu faço a leitura do número, eu vou ler o contrário. Então, eu tenho aqui a resposta para 15 decimal é 1/7 em octal. Beleza? Beleza, obrigado. Voltando aqui só para ter a tabelinha do exercício. Pessoal, quem por acaso tiver com vergonha de falar aqui durante o chat, mesmo não estiver entendendo, podem procurar no WhatsApp, que eu não tenho estresse, eu ajudo vocês tranquilamente com um atendimento mais específico com as dificuldades de cada um, tá ok? Não precisam nem responder aqui, mas fiquem à vontade para me procurar depois. Ô, professor, Sim, senhor. e na questão da chamada aí vai ser por aqui? Não tem o chat lá no A questão da chamada é, se vocês visualizaram a atividade, vocês acessaram essa página aqui, eu já vou fazer a chamada pelos logs. Então eu vejo o nome de quem acessou a atividade, daí eu pego os nomes daqui. Pode ser pelo Moodle ou tanto pelo Smart da negociação? Isso, é no ambiente virtual que está a atividade, é só clicar nela, no caso. Tá sossegado então. Uhum. Beleza. Então vocês virem aqui na Engenharia de Software 1, achar aqui a parte de Fundamentos para Engenharia e clicar nessa aqui, aula 02 Conversões de Bases. Quando essa tela carregar, já vai estar registrado no log de vocês e já fica garantido o nomezinho ali, eu pego dali a chamada. Beleza. Voltando para cá. Esse aqui é um pouquinho mais chato, pessoal, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês concluírem, ok?
Tanael, os números decimais, eles sempre vão ser menores que os octais. Exatamente o que tu falou. O 95, o Tanael respondeu corretamente, deu 137, Igor. O Breno está correto. Mitanel, só reforçando a resposta que eu te dei, quando tu vê um decimal que ele aparenta ser menor do que o outro, é uma relação um pouco complicada, porque não são a mesma base. Mas se tu fosse interpretar o octal como um decimal, ele vai aparecer ser maior que o decimal mesmo. Mas assim, não dá para comparar os dois em questão de valor, porque eles são o mesmo número, só em bases diferentes. Mas quando tu olha assim, de forma crua, os dois em decimal, sim, o octal ele vai parecer maior do que o decimal. Agora, Eduardo, a gente já dá uma revisada no que pode ter acontecido no teu raciocínio ali, mas a resposta dos colegas de baixo está correta. Pessoal, número 29, então. 8 vezes 4 é 32. 32 passa do que a gente precisa. Então, eu vou utilizar aqui 3 vezes. Então, peso 8, 3 vezes. Para nós, resta dividir 5 unidades. Eu posso usar os 5 vezes o meu peso 1 e vai me retornar o parcial de 5, então 24 mais 5 igual a 29, ou seja, 29 é igual à soma não, ao 3 na segunda casa e 5 na casa menos significativa. Então, quando eu coloco o peso 1 5 vezes, eu tenho nada para dividir, então a soma que bateu com o meu decimal originalmente. Eu só ativar o chat de novo aqui, perdão. Tranquilos. 95. (95) 512 é um número muito grande,
não preciso utilizar. 64 eu posso utilizar. Só que 64 duas vezes ele é 128. 128 passa do que eu preciso. Então eu vou utilizar o 64 apenas uma vez. Então, peso 64 foi utilizado uma vez. Eu preciso dividir ainda 31 unidades. O peso 8, 4 vezes, me retorna 32 unidades. 32 é mais do que eu preciso. Então eu vou utilizar o peso 8 3 vezes. Então, peso 8, 3 vezes. Falta 7 para eu dividir. O 8 eu já vi que eu não posso utilizar mais uma vez. Então, eu vou utilizar o peso 1, o máximo de vezes, que é o meu número 7. Então, peso 1 utilizado 7 vezes. Eu não preciso dividir mais nada, que é esse meu zero aqui de resto. E ao mesmo ponto que a minha soma dessas parciais me retornou o meu mesmo número inicial, 95 que eu queria, como 95 que eu verifiquei. Então, quando eu utilizo uma vez o peso 64, 3 vezes o peso 8 e 7 vezes o peso 1, eu vou ter um somatório equivalente ao meu 95 decimal. Então, o peso 64 uma vez, o peso 8 3 vezes e o peso 1 7 vezes é equivalente ao meu 95 em decimal. Tranquilos? Até aqui tá dando certo? Sim. Tranquilo. Agora 128. 512, obviamente eu não posso utilizar que ele é maior. 64, duas vezes. Quanto é 64 vezes 2? Dá por 128. Então tinha 128 originalmente. Eu utilizei o peso 64 duas vezes. Eu tenho automaticamente 0 para continuar dividindo. Eu posso utilizar qualquer outra coisa aqui? Acredito que não, né? Até mesmo porque a somatória do peso 64 duas vezes é o próprio 128. Então, não existe necessidade de eu continuar dividindo. Então, o meu 128 decimal é equivalente ao nosso 200 em tal. (209) 512 eu não consigo utilizar. 64 vezes 3 vai dar o equivalente a uns 192, acredito eu. É isso aí. Posso utilizar ele 4 vezes? Vamos ver. Deu 256. Estourou o que eu preciso dividir, que é o meu 209. Então, eu vou retornar aqui e utilizar ele apenas 3 vezes, que é o máximo que eu posso. Então, 209 era o original, eu utilizei o peso 64 por 3 vezes. Eu ainda preciso dividir 17 unidades, beleza? Quando eu vou dividir 17 por 8, eu consigo utilizar 2 vezes, vai dar 16. Se eu utilizar 3 vezes o peso 8, eu já extrapolo para 24. Então fica implícito que eu posso utilizar no máximo o peso 8 duas vezes. Então, peso 8 duas vezes. Eu ainda tenho o restinho de uma unidade para continuar dividindo. Então, quantas vezes eu vou poder utilizar o peso 1? Obviamente, apenas mais uma vez. Então, 64 utilizado 3 vezes. O peso 8 utilizado 2 vezes. E o peso 1 utilizado uma vez, retorna o mesmo decimal que eu tinha originalmente, que é o meu 209. Ou seja, o meu octal resultante é o 3, 2 e 1. Pessoal, todo mundo já terminou o último também? Ou eu estou atropelando alguém que não conseguiu completar? Alguém, por favor? Se alguém ainda está acordado.
Tranquilo, professor. Valeu, petixa. Sucê. Show de bola, então vão me avisando. Então, o último derradeiro, 478. Então, número 478. Chegou em 512? Não chegou. Então, eu vou poder utilizar o 64 algumas vezes para chegar lá. Então, quanto que é um 64 vezes 6? 384. Dá para usar mais um pouquinho. Vezes 7. 448. É menor que 478? Sim. Então, significa que eu posso utilizar o 64 7 vezes tranquilamente. Então, 478, que é o número original, fez o 64 utilizado 7 vezes. Ainda me falta 30 unidades para ser divididas. Posso usar o 64 já usei. Posso utilizar o 8 por quantas vezes? Olha lá. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 32 extrapolou, então retorno 1. Eu tenho direito a utilizar aqui 3 vezes, que é equivalente a 24. Então, fiz o 8 3 vezes, que são os meus 24. 30 menos 24, sobrou 6 unidades para serem distribuídas. Então, como o peso 1 é bem fácil de trabalhar, se eu preciso de 6 unidades, vou multiplicar o peso 1 por 6. Então, quando eu tenho aqui o meu octal 736, que nada mais é do que eu utilizar o peso 64 7 vezes, o peso 8 3 vezes e o peso 1 6 vezes, e somar esses parciais, vai me retornar o meu mesmo valor original de 478. Significa que a conversão foi feita de uma forma ok e retornou, então, a igualdade aqui dos decimais. Significa que foi feito de uma forma coerente. Então, quando eu utilizo aqui o peso 1 6 vezes, eu tenho o resto zero. Quando eu tenho o resto zero, significa que eu não preciso dividir mais nada para ninguém. O resto zero significa que a conta encerrou-se. Só, todo mundo deu boa esses exercíciozinhos? Tudo tranquilo, professor. Só falando sério agora, o parte do octal deu certo, a metodologia funcionou, todo mundo, ou pelo menos conseguiu pegar a ideia? Sim, sim. Show de bola, pessoal. Eu repito 1 milhão de vezes para que vocês acreditem em mim. Se não tiver bacana, me avisem que eu tento modificar a forma de aplicar. O objetivo é sempre que vocês tenham sucesso no aprendizado. Então, fiquem sempre à vontade para me sugerir alguma coisa que vocês achem necessário para mudar. Pessoal, já é 10h15 aí passado. Eu só vou deixar uma coisa na cabeça de vocês para que vocês precisam saber para a próxima aula. Essa parte amarelinha aqui, ó. Lembram-se que eu falei que o hexadecimal vai de 0 até F, perdão? O hexadecimal vai sempre de 0 a F. Hexadecimal significa 16. O alfabeto do hexadecimal tem 16 caracteres. E como vocês sabem, nós temos apenas 10 números, que é de 0 a 9. Para completar essas 15 letrinhas, esses 15 caracteres, a gente vai utilizar, a partir do 10, as letrinhas. Então, o 10 equivale a A. Renan, eu vou disponibilizar para você sim, pode ficar tranquilo. O 11, então, que é o próximo, vai ser B. Então, vai ser nesse formato. A partir do A, que vale 10, eu vou somando 1 e vou somando uma letra também. Então, A, B, C, D, E e F é o mesmo que 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, é uma relação mais ou menos que a gente vai ter que dar uma forma de decorar ela. Ela não é nem tão difícil de pegar o conceito. Chegou no 9, vai virar 10. Só que 10 tem que ser expressado por apenas um caractere. Senão ele vira uma confusão e a gente não sabe quando é um, quando são dois. Por isso, então, prefiro usar essas letrinhas a partir do 10. Então, A, B, C, D, E e F para 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, pessoal, essa tabelinha aqui é importante que vocês tenham em mente a partir da próxima aula. Posso contar que vocês vão tentar lembrar dela?
Show de bola, então, pessoal. Como eu tinha dito, eu vou fazer o controle da frequência de vocês a partir lá da atividade. Quem não acessou, acesse para garantir a presença. Só não cria muita expectativa. Beleza, Daniel. Não é difícil, é só a gente começar a praticar, essas coisas ficam mais vivas na nossa memória. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, desculpe pela chatice, mas aos poucos a gente vai melhorando. Guilherme, a atividade seria basicamente associar de alguma forma esse quadrinho amarelo aqui. Só isso por enquanto, até a próxima aula. Então, pessoal, tenham uma boa noite, uma boa semana e se cuidem aí, se puder, não saiam de casa. Valeu. Eu vou dar. Valeu. Partiu, Lu. Boa noite. Valeu, boa noite. Até mais, pessoal. Falou. Daniel, é só tu ter acessado a atividade